Então tá, pessoal, vamos começar mais uma receita aqui no canal, que é esse pavê de morango com castanha do Pará. Os ingredientes, as medidas, eu vou deixar todas no blog e vou deixar o link aqui embaixo na caixa de informações do YouTube. Aí vocês podem acessar e ver a quantidade que eu uso para fazer um doce desse tamanho. Lembrando que vocês podem aumentar ou diminuir a receita para fazer de acordo com o tamanho que vocês precisam. Para primeira camada, que seria o primeiro creme, eu preciso de leite, gema, margarina, farinha, creme de leite para depois e essência de baunilha. Então, eu estava gravando sozinha esse vídeo, então ficou meio ruim para vocês visualizarem, mas dá para entender. Então, primeiro eu coloco o leite na panela, uma caixa de leite condensado ou uma lata, é indiferente. Eu sempre uso uma caixinha porque, como eu fiz ali, dá pra tirar bem o produto de dentro, então fica mais fácil de aproveitar do que na lata. Acrescento a gema e depois a margarina. A margarina eu uso a Qualy, porque o ideal seria usar manteiga, mas para não precisar usar, como a gente sempre tem margarina em casa e nem sempre tem manteiga, eu uso a Qualy, que ela é mais cremosa e aí eu acredito que fique melhor, dá para substituir bem fácil a manteiga por margarina nesse caso. Depois é só acrescentar a farinha e a essência de baunilha. Eu uso de 3 a 4 gotinhas, porque senão fica muito doce, e aí é ruim. Depois não tem segredo, é só mexer até misturar todos os ingredientes, e aí a gente leva pro fogo. No caso, eu não misturei a farinha com um pouco de leite antes, não dissolvi, eu botei direto. Eu não aconselho que vocês misturem, eu misturei no próximo creme e aí não deu muito certo. Depois que a gente misturar tudo, é só levar ao fogo, eu levo em fogo médio, e aí misturando até que engrosse. Eu não calculei quanto tempo, mas isso também vai variar de fogão para fogão, depende. E aí, depois de um tempo no fogo e mexendo sem parar para que não crie bolotinhas, ele vai ficar assim. Um cremezinho mais consistente, e aí tá pronto, é só tirar do fogo e deixar esfriar. Para o segundo creme, que é o creme de chocolate, eu vou usar praticamente os mesmos ingredientes do primeiro creme, só mudando mesmo algumas quantidades e o Nescau, o achocolatado no caso, que não tem no primeiro creme. Então eu vou usar o leite. Nesse caso, de novo, ficou bem ruim de vocês visualizarem, mas dá pra ter uma noção e ver o que eu tô colocando ali. Então, o primeiro ingrediente que eu coloco é o leite. Aí depois eu coloco a gema, também só uma gema, igual no primeiro creme. Depois eu vou usar o leite condensado, como eu disse, uma caixinha. E depois eu usei a farinha. Nesse caso, eu dissolvi um pouco da farinha no leite. Mas como eu tava com pressa, eu não fiz direito. E eu acho que acabou ficando mais embolotado do que se eu tivesse colocado diretamente a farinha na panela. Acrescento o achocolatado, no caso eu usei o Nescau. E as 2 colheres de sopa de margarina. No primeiro creme a gente usou só uma e nessa a gente usa 2. E o creme de leite, que consta na receita dos 2 cremes, a gente só vai colocar depois que o creme já estiver frio. Ele não vai para a panela junto com os outros ingredientes. É só fazer a mesma coisa do primeiro creme. A gente vai misturar em fogo médio até que ele engrosse. Nesse caso, provavelmente, porque eu usei 2 colheres de margarina, o creme ele fica um pouquinho mais mole, como vocês vão ver daqui a pouco. Mas eu acredito que seja por causa disso, das 2 colheres de margarina. Ó, ele já chegou ao ponto e mesmo assim ele ficou um pouquinho mole, mas eu deixei um pouco mais na panela e realmente ele não ficou mais grosso que isso. E depois que ele esfria, ele engrossa um pouquinho, então não precisa se preocupar.
Depois que os dois cremes estiverem frios, é o momento em que a gente vai misturar o creme de leite em cada um dos cremes, tanto no branquinho quanto no de chocolate. É só misturar bem para que não fique no creme claro, a gente tem que cuidar bem porque como o creme já é clarinho, às vezes a gente não vê que se tá bem misturado ou não. E depois no creme de chocolate é só fazer a mesma coisa. Esse doce eu fiz na véspera do ano novo e eu estava realmente filmando na véspera do ano novo, então eu estava com muita pressa e sem querer a minha câmera ela acabou a bateria e também acabou o cartão de memória sem que eu visse, então algumas partes elas estão meio incompletas, mas eu vou explicar direitinho para vocês como faz. Depois que eu misturei o creme de leite nos dois cremes, eu vou fazer uma camada de bolacha na travessa. No caso, o ideal é que as bolachas estejam inteiras. Eu comprei um pacote de bolacha no mercado e ele não tinha uma bolacha inteira, então ficou bem ruim. Tive que fazer tipo um quebra-cabeça de bolacha para poder terminar a receita. Mas se acontecer a mesma coisa com vocês, é só ir montando assim que nem eu fiz. Depois que tiver feito a primeira camadinha de bolacha, a gente vai botar o primeiro creme, que é o creme branco. Quando a gente bota o creme, é normal que algumas bolachas saiam do lugar, porque o peso que o creme faz sobre as bolachas faz com que elas se movimentem. Mas daí depois é só a gente vir com a colher e ir empurrando elas para baixo, que não tem problema. A gente coloca as fugitivas de volta no lugarzinho delas. Não precisa arrumar muito, deixar muito bonitinho. O ideal é só a gente tentar deixar a lateral mais arrumadinho, porque depois fica bonito. O doce estiver todo montado, a gente vê as camadinhas pelo lado da travessa, no caso de vocês estarem usando uma travessa transparente, que nem a minha. Depois que a gente coloca o creme, a gente vai botar os morangos, que é a melhor parte de todas. Eu gosto de muito morango, então eu usei em torno de 3 bandejinhas, mas se vocês não gostam tanto, preferem botar menos, é só colocar 2 bandejinhas, que já vai ser o suficiente. Aí é de gosto mesmo. Mas eu gosto de bastante morango, então eu caprichei. Não precisa apertar para que eles não afundem no creme. A gente quer que eles fiquem sobre o creme. E que nem eu disse, cuidem as laterais para que fiquem alguns morangos aparecendo e fique bem bonito o doce de vocês. Depois que a gente colocar todos os morangos, a gente vai botar mais uma camada de bolacha. Só que no sentido contrário à primeira camada. No caso aqui eu botei a primeira camada na vertical e a segunda camada eu estou botando na horizontal. Aqui foi aonde o cartão de memória da câmera acabou o espaço e eu não percebi. Então eu acabei não vendo que não filmou a parte onde eu coloquei o segundo creme, que é o creme de chocolate. Então após botar aquela camada de bolacha, eu botei o segundo creme e depois do segundo creme eu coloquei as castanhas do Pará picadas. Vocês podem picar elas com a faca ou no liquidificador, mas no liquidificador tem que cuidar para que elas não fiquem, não virem uma farofa. Depois disso, a gente vai colocar mais uma camada de bolacha no mesmo sentido da primeira camada, no meu caso na vertical. Depois a gente vai fazer a cobertura, que foi quando a câmera acabou a bateria e eu nem vi que não estava filmando. E aí a gente faz a cobertura, que é a mistura do chocolate em barra com o creme de leite. É só levar os dois ao fogo, picar os quadradinhos do chocolate, levar ao fogo com o creme de leite, não precisa ser em banho-maria, até que ele derreta, sempre cuidando para não queimar, porque é bem rápido, só levar ao fogo. E aí deixar até que ele derreta e depois colocar por cima do pavê. Então, gente, olha só, eu tava filmando, né, a receita do doce, mas daí eu fiquei sem espaço no cartão de memória e ao mesmo tempo acabou a bateria do Note, eu não pude passar e a minha mãe ia me buscar porque eu fiz o doce hoje, que é véspera de ano novo, apesar de estar passando no canal um pouquinho depois. E aí eu não vi que eu não filmei a última parte do doce, que é a cobertura. Então daí chega essa parte, tá, pessoal? Botou a bolacha, coloca essa cobertura que é feita apenas de chocolate em barra e creme de leite. Mistura tudo na panela, derreteu, só colocar, cobrir todo o resto do doce. Aí joga uns pedacinhos de castanha do Pará e enfeita com morango e tá pronto!
Peço mil desculpas pra vocês por eu não ter podido... Isso tá certo? Podido? Por eu não... por eu não ter podido mostrar o doce inteiro na hora que eu tava gravando. Eu comecei a gravar na minha casa, terminei de gravar aqui na casa da minha mãe. Agora são 11 da noite, daqui a pouco vai ser 2015. E apesar de esse vídeo ir depois, né, eu desejo que todos tenham um ótimo 2015. Muito obrigada por quem assistiu o vídeo até o final, apesar de ele ter ficado um pouquinho bagunçado, mas eu creio que deu pra entender. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, aqui embaixo, tá? Que eu vou responder com o maior prazer. Quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva aqui em cima, clique em gostei aqui embaixo, que daí vai ter muito mais vídeo de receitinha no ar. Eu quero, então, um super beijo e até a próxima. Tchau!